nosso exercício, mas há serviços contínuos e a cidade não pode parar. Então, termos esse equilíbrio para conversar a respeito, montarmos as equipes de transição compostas tanto pela equipe do prefeito eleito quanto pela equipe que já faz parte da nossa gestão, vai trazer esse equilíbrio, essa tranquilidade para as pessoas, e a gente trabalha justamente para isso, para transformar a vida das pessoas e para tornar a vida das pessoas cada vez melhor. Então, essa transição tende a ser muito equilibrada, né? E mais do que isso, o Eduardo, agora prefeito, Eduardo Siqueira, teve a oportunidade de conhecer algumas coisas de perto, acesso às informações que subsidiaram, inclusive, propostas e os seus discursos também durante a campanha. Então, isso para ele vai ser um processo natural, porque ele já detém algumas informações da prefeitura, alguns projetos que nós vamos deixar em curso, algumas ordens de serviço que nós já vamos deixar assinado e que eu fiz o convite para que ele esteja conosco nessas ordens de serviço, porque serão obras que ele vai entregar. Ô, prefeita, a senhora passou aí quase um ano, e mais de ano, recebendo pancada dos seus adversários, e quando a senhora não era nem candidata à reeleição, não tinha mais direito à reeleição, não era candidata a nada, um ano e pouco. E, no entanto, o resultado das urnas, a sua aprovação se manteve, e o resultado das urnas registrou o que as pesquisas indicavam da transferência de voto que a senhora poderia fazer, ou seja, o resultado dos votos, se você contabilizar esses percentuais, indica justamente o percentual que as pesquisas indicavam que a senhora poderia transferir. A pergunta é, existe uma cidade que os adversários da senhora não conhecem? Eu me faço essa pergunta, eu acho que todos os dias, né? E assim, eu vivencio a política em Palmas desde 1998, como cidadã e também como eleitora. E confesso para vocês que nos últimos 20 anos eu não vi nada semelhante ou parecido com os ataques que nós sofremos durante a gestão, durante um período crítico que foi a pandemia, e foi crítico para o mundo todo, né? Acredito que na idade moderna nós nunca vivenciamos algo parecido, mas em particular parece que pelo fato de ser mulher ou de ser estreante em cargos de executiva, é como se a perspectiva ou a expectativa das pessoas fossem tão alta, e o sarrafo está tão alto, e a cobrança foi tão grande, e nem de longe eu acho que as pessoas imaginavam que nós pudéssemos ser tão assertivos, uma vez que estávamos chegando, né, na vida pública. Hoje isso é consolidado, Palmas possui índices maravilhosos a ser comemorado, nós temos 100% de cobertura de atenção básica, uma das poucas capitais no Brasil, nós somos AAA pela Secretaria, AAA mais pela Secretaria do Tesouro Nacional, durante 6 anos consecutivos, isso é muita coisa, né? Nós estamos falando de saúde fiscal, financeira, estamos falando de capacidade de endividamento, uma vez que não foi contraído nenhum empréstimo, e que aqui fique registrado talvez um dos maiores gargalos hoje, que provavelmente Eduardo vai enfrentar, e eu espero que a nova Câmara de Vereadores tenha esse bom senso de entender que é um projeto para a cidade, e não um projeto da prefeita ou do prefeito, seria a aprovação do empréstimo do PAC, né? Lembrando que é uma garantia do governo federal, com toda a garantia do governo federal, para que nós tivéssemos a aquisição da frota própria, lembrando que eram 112 ônibus mecânicos e 20 eletrificados, mais de 80 ônibus para o transporte escolar. Então, assim, foi um grande prejuízo para a cidade isso. Então, eu acredito que muitas coisas foram feitas até aqui. Legado, história é algo que a gente não apaga. Agora, que a cobrança foi muito grande em cima de uma mulher de 40 e poucos anos, mas em contrapartida, eu acho que todas essas cobranças e todas as situações que nós vivenciamos, a da pandemia foi uma delas, nos tornou ainda maiores diante da expectativa do governo. A senhora não levou a tarifa de transporte coletivo nenhuma vez? Em nenhum momento. E o IPTU? Então, um outro grande gargalo que nós tínhamos logo que assumiu a gestão, e um grande receio, era de como seria administrada essa carga tributária. Lembrando que nós estamos falando de uma arrecadação global de 131 milhões em 2021, e hoje, em 2024, 189 milhões. Lembrando que da parte tributária, seriam 26 milhões em 2021 e hoje 49 milhões. Aí você me pergunta, a nossa arrecadação praticamente dobrou e nós não aumentamos nenhum imposto, né? O IPTU, que a gente já está virando sócio, né, dos contribuintes, o IPTU não teve aumento, não foi criado nenhuma nova taxa, a tarifa de ônibus permanece a mesma de 6 anos atrás, lembrando que esse subsídio é feito também pela prefeitura. Isso é pouco lembrado, né? Pouco lembrado. E lembrando também, e já que é pouco lembrado, vale a pena a gente deixar isso registrado para o cidadão, e essa é uma oportunidade única de estar falando direto com as pessoas, direto com os nossos telespectadores e com vocês também,
que esse subsídio, obviamente, ele sai de algum lugar e ele sai dos cofres públicos. E não há nenhuma contrapartida do governo do estado e do governo federal para que seja mantida a operação de transporte coletivo em Palmas e em outras cidades também. Então, ou seja, nós fazemos isso da fonte 00, tirando, né, do próprio recurso da prefeitura. Prefeita, a senhora comentando agora há pouco também, até sobre essa questão do seu crescimento mesmo, pessoal, profissional, falou de experiência também, né? Teve experiência política, é importante ter experiência política para os bons debates. Quem era a Cíntia 6 anos atrás?